Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias, os Salmos de número 73, Salmo de Asaf. De número 73, vamos fazer uma reflexão sobre alguns versículos que estão aqui na poderosa Palavra de Deus. E antes de iniciarmos, como eu sempre faço, eu quero pedir a você, homem de Deus, mulher de Deus, você que é igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam preparados. Eu não vou falar mais, te prepara porque não dá tempo. Estejam preparados, o arrebatamento se aproxima. Jesus vem buscar a sua igreja. Eu sei que tem muitas pregações, tem muitos homens se titulando homens de Deus, que não tem nada a ver. Irmãos, estejam preparados. Porque a palavra do Senhor diz que ele virá como ladrão. Lá em 1 Tessalonicenses, ele virá como ladrão, ou seja, ele não vai avisar. A igreja, nós que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós que desejamos reinar com ele, morar com ele eternamente, nós precisamos estar preparados. O apóstolo Paulo diz que será num abrir e fechar de olhos. Tá? O arrebatamento, a igreja será tirada dessa terra. Amém, queridos? Estejam preparados porque o arrebatamento da igreja se aproxima. Vamos aqui para a palavra de Deus, Salmos 73, Salmo de Asaf. O título é: A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Veja bem, amados, diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Vamos parar aqui, depois vamos pegar a segunda parte para nós entendermos a visão que o salmista Asaf ele teve ao escrever o Salmo 43. Amados, nós vivemos em um mundo onde observamos a crescente da maldade, a crescente da iniquidade. Nós estamos em um mundo onde nós podemos observar claramente que a corrupção ela aumenta a cada dia. Os homens maus crescendo, os homens maus nos parece que não são, que não temem a punição, ou pior, que não são punidos. Nós vivemos em um mundo onde nos parece claramente que o errado é o que é reconhecido como certo. Ou seja, o errado virou certo e o certo virou errado. Onde a injustiça é amplamente apregoada, é demonstrada que vale mais viver na injustiça do que se praticar a justiça. Nós vivemos em um mundo, amado, onde essas coisas terríveis acontecem a cada dia e ninguém parece que não faz nada. Então o salmista Asaf, quando olhamos para esta palavra que muitas pessoas ignoram, que tem a Bíblia como um livro qualquer, um livro de histórias,
Mas quando olhamos para esta palavra, nós observamos que milhares de anos atrás já havia toda esta corrupção, já havia todo este sentimento de injustiça, este sentimento de incertezas que o salmista ele escreve no Salmo 73. Você vê que este homem, Asaf, que era um levita, um homem que escreveu salmos, ele observava tudo isso acontecendo dentro de Israel. A gente vê que este homem ele tinha um senso de observação bem apurado, né, que ele escreve, e é interessante que ele diz assim que quase os pés dele escorregam, ou seja, quase ele passa para o lado dos corruptos, quase ele pratica as mesmas obras que aqueles homens praticavam, ou que a sociedade da época praticava. O que nos leva à certeza, amados, para nós que somos igrejas de Cristo, né? Nós que estamos vendo tudo isso acontecer no nosso meio, isso nos dá a certeza de que este sentimento ele pode tomar parte de nós em algum momento. Este sentimento, né, esta inveja, esta vontade, né, que muitas pessoas têm de crescerem financeiramente, de serem reconhecidos, né? Esse sentimento ele pode, em algum momento, bater na porta do nosso coração, e se nós abrirmos a porta para este sentimento, para esta corrupção, para a iniquidade, é possível que façamos, né, como muitos têm feito. Tenderam para o lado errado. Começaram bem em uma caminhada, mas em algum momento se deixaram envolver pelo sistema, em algum momento se deixaram envolver pelo desejo de crescimento, as riquezas terrenas, né, que são oferecidas, as facilidades de crescimento, digamos assim, financeiro, né, queridos? E isso acaba por envolver certas pessoas. O bom, o interessante em uma caminhada com Cristo não é o início, mas o final. É o final que interessa ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê que neste momento aqui, né, Asaf, ele tem este conflito dentro dele. Conflito com quando ele começa a escrever: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, está falando quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Querido, nós podemos entender aqui o limite que Asaf foi. E era um homem que adorava na presença de Deus. Você vai ver que tem outros salmos de Asaf. Era um homem que estava na presença de Deus, um homem que certamente adorava a Deus, um dos levitas mais reconhecidos, Asaf, salmista, que estava ali diante dos trabalhos do Senhor, louvando ao Senhor, escrevendo o salmo. Você vê que este homem, ele passa por um conflito, quase que meus pés, ou seja, ele chega ao limite de escorregar e tender para o lado mal, tender para o lado da corrupção. O que o Espírito Santo ele fala conosco nesta manhã, o que o Espírito Santo ele nos revela nesta manhã através desta palavra. Fala comigo, fala com você que iniciou o trabalho do Senhor, fala com você que em outros tempos andava em justiça, praticava a justiça. Fala com você que se desviou dos caminhos do Senhor, mas se encontra dentro da igreja. Amados, porque não há diferença nenhuma. Muitas pessoas pensam que se desviaram do Senhor, né, porque saíram da congregação, né, deixaram de pregar, né, foram para o mundo. Não é bem assim não, né?
Tudo bem que essas pessoas se desviaram, mas tem pessoas desviadas dentro da casa de Deus, pessoas que deixaram de praticar a justiça, pessoas que praticaram de falar, de pregar, de ensinar a verdade, pessoas que se embrenharam pelo caminho da corrupção, pessoas que deixaram de ser verdadeiros adoradores, porque os escorregaram literalmente. Pessoas que começaram bem a caminhada e hoje, infelizmente, tenderam para o caminho errado. Você vê que este homem aqui, Asaf, que era um adorador por excelência, ele diz aqui que quase, ou seja, ele chegou ao limite da sua capacidade. Certamente que o Senhor o sustentou, o Senhor abriu os olhos do salmista, o Senhor teve misericórdia daquele homem que verdadeiramente tinha um coração de adorador, aquele homem que se preocupava em adorar a Deus. O que acontece muito hoje, irmãos, é que pessoas que entram na obra de Deus com o intuito, com o objetivo de serem reconhecidos, com o objetivo de ganhar dinheiro, de ganhar reconhecimento. Outros entram para se embrenharem, para se arriscarem no mundo da política, com a intenção de ganhar dinheiro, não com a intenção de fazerem obras, de praticarem justiça, de preocupação com o povo, com uma comunidade, não, mas de se darem bem. Esta é a palavra correta, de se aproveitarem do reconhecimento, se aproveitarem do povo de Deus. Então, tem muitos que entram com objetivos diversos na obra de Deus, não com o objetivo de adorar o Senhor, de fazer a obra de Deus. E iniciam bem e acabam maus, acabam se embrenhando pelo caminho da corrupção. Você vê que este homem diz que por pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pouco faltou. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf, ele confessa que ele tinha inveja dos soberbos e de ver como eles prosperam. Os ímpios, irmãos, os ímpios, o que é uma pessoa ímpia? Eu já falei aqui em outras pregações, eu falo de novo hoje, que ímpio não é aquela pessoa, que não conhece a Cristo, aquela pessoa que nunca aceitou Jesus. Muitas pessoas classificam, ele é ímpio. Não, ímpio é quem comete impiedade. E dentro da casa de Deus existem muitos que praticam impiedade. Muitos que são incapazes de estender a mão para o seu irmão, de dar um prato de comida para o seu irmão, de dar uma cesta básica para o seu irmão. Muitos dentro da casa de Deus são incapazes de estender a mão para que o irmão se levante, para que o irmão possa caminhar. Muitos dentro da casa de Deus não são capazes de dar um abraço, uma palavra amiga. Então são ímpios, ou seja, pessoas impiedosas, pessoas que praticam a impiedade. E o que Asaf está falando aqui, pois eu tinha inveja dos soberbos, outro tipo de pessoas soberba, não preciso de ninguém, eu tenho as minhas amizades, eu falo com quem eu quero, eu só falo com pessoas do meu nível cultural, eu só falo com pessoas da minha estirpe, ou seja, pessoas que têm o mesmo conhecimento que eu tenho, pessoas dentro da casa de Deus que entram, são soberbas, não olham para a direita nem para a esquerda, só falam com as pessoas que fazem parte do seu rol de amizade. Geralmente são os pastores, evangelistas, pessoas desse mesmo nível, pessoas soberbas, pessoas que pensam que Deus se agrada desse comportamento. Então são dois tipos de pessoas aqui que Asaf cita, soberbos e ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. E quando você olha, você vê que verdadeiramente parece que não acontece nada com essas pessoas. Parece que elas continuam, quanto mais pecados, quanto mais
coisas ruins, mas elas praticam, mais forte elas estão. E Asaf cita aqui: pelo que a soberba os cerca, ou melhor, no 5, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Você não vê essas pessoas, amados, trabalhando de sol a sol. Você não vê essas pessoas gastando energia. Parece que a prosperidade toma conta deles. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Ou seja, são pessoas que têm pensamentos altivos, pessoas que pensam, que têm diversos projetos. Ou seja, tudo conspira para que eles prosperem. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ou seja, a opressão às pessoas que estão próximas, às pessoas que são digamos, estão debaixo das suas mãos. A gente vê muitos empresários, irmão? A gente vê gerentes de empresa, pessoas que têm cargos elevados, oprimindo ali os trabalhadores, as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Irmão, isso aí é danoso, é danoso espiritualmente. Deus, ele não se agrada. E eu volto a repetir, pessoas de dentro da igreja que Deus colocou em cargos elevados, essas pessoas que são mais para o seu próximo, Deus não se agrada, certamente. São corrompidas e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, é uma arrogância. Tem pessoas que são só crente dentro da igreja, chega no trabalho, chega na faculdade, tratam mal as pessoas, são arrogantes. Deus lhe não se agrada. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que seu povo volta aqui e há águas de copo cheio se lhes espremem e dizem: como sabe Deus? Ou que há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam a riqueza. Veja bem que muitos que até duvidam, Deus não sabe de nada, ou até mesmo Deus não existe. Por isso praticam essas maldades, por isso agem de forma, digamos assim, de forma louca com relação ao Altíssimo, não respeitando a soberania do nosso Deus. Então veja, queridos, que essas foram observações feitas por Asaf. Veja bem, o que este homem ele vai observar e o que ele vai deixar de conhecimento para nós. O que ele vai observar na sociedade da época, dentro de Israel, e o que ele vai escrever para nós. Se Asaf não tivesse observado essas coisas, ele não teria motivo para escrever o Salmo 73. Se Asaf não tivesse vivenciado essas experiências, ele não teria citado, deixado para nós o que ele observou e o que ele sentiu. E que o Espírito pede para mim perguntar para você neste momento: tu tens inveja dos ímpios? Há momentos que o desejo passa. Poxa, eu queria ser reconhecido como fulano, eu queria prosperar como fulano. Se todo mundo faz isso, por que eu também não faço? Se todo mundo age dessa forma, por que eu também não ajo dessa forma? Porque se Deus abençoa ele vai me abençoar também. Irmãos, tem coisas mais importantes do que o material. Hoje, o que é visto, eu repito o que eu falei no início, tem muitas pessoas desejosas do material, daquilo que eu estou vendo, daquilo que é físico. Há muitas pessoas desejando riquezas, pessoas desejando reconhecimento. E com isso, o que nós estamos observando também, que aumentam os escândalos com relação
a obra de Deus. O que o Senhor ele procura são verdadeiros adoradores. O que o Senhor procura é um coração limpo, como Asaf ele inicia o salmo, né? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. São pessoas, irmãos, que não colocam o coração naquilo que se vê. Você vai ver que Jesus ele vai nos orientar ali em Mateus, né, pedindo para que ajuntemos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Porque aquilo que você junta, aquilo que você amealha no céu, através de boas ações, através do amor, através da compreensão, da ajuda que você dá, o homem não precisa saber, o homem não precisa ficar sabendo daquilo que você faz para acontecer. Então isso é juntar tesouro no céu, através da sua adoração, através da leitura da palavra, é você seguir o máximo que você puder esta palavra que nós estamos observando neste momento. Então isto é juntar tesouro no céu, é quando você verdadeiramente tem um coração de adorador. Deus vai te abençoar, irmão. Você não precisa ter minas de ouro, você não precisa ter milhões em conta para Deus te abençoar. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar a roupa, não vai te faltar nada, amado. Porque a promessa que Ele fez para nós, como igreja, foi a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25, esta foi a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amado, então viver eternamente com Cristo, este é o maior desafio que nós temos como igreja. Não é se embrenhar. Tem pessoas que aceitam a Cristo para se transformar, para serem milionárias, né? Mas por que tudo? Porque há uns pregadores irresponsáveis falando que a partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, os teus problemas acabaram. E eu falo aqui, neste momento, que ele mentiu para você. Ele mentiu para você. Não vai acabar problema nenhum. A diferença é que agora você vai ter alguém do teu lado para te ajudar, para te dar força. Problemas foram feitos para serem superados, irmãos. Se aceitar a Cristo fosse somente um mar de rosas, a porta não seria estreita e o caminho não seria apertado. Amém? Como fala lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14. Né? Eu vou ler aqui para você, que é para você ficar bem antenado no que Cristo relatou. Mateus capítulo 7, 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E que porta está falando Jesus? Ele mesmo. Amados, é a porta da justiça, a porta da salvação. Se não fosse assim, amados, né, todos nós estaríamos salvos. Mas aceitar a Cristo como Salvador, não é tarefa fácil. Você confessá-lo e você seguir as instruções que Ele nos deu, que Ele nos deixou na palavra. Ora, a porta larga é a porta do mundo. Para você fazer a vontade de Satanás, você não precisa ter fé. Já com Cristo é diferente. Ou você tem fé, ou você verdadeiramente se doa para esse Cristo, ou então, queridos, nós estaremos fadados ao fracasso. Então Asaf, ele tem este discernimento, né? Ele diz: bom é Deus, né, para com os limpos de coração. Nós precisamos estar desprovidos de falsas ambições, desprovidos de falsas promessas, desprovidos
de ganâncias, não é de falsas ambições, é de ambições mesmo pelas coisas terrenas, de ganância. Parar com essa história, né? Um puxa o tapete daqui, outro puxa o tapete dali, para crescer em cima da desgraça dos outros. Parar com essas coisas, irmãos, e sermos verdadeiros crentes, adoradores, sermos testemunhos do Deus vivo, porém de passado. Vamos ver aqui a continuação. Aqui no 14, no 13, ou melhor, no 12, amados, perdão, no 12. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Asaf falando. Vamos ver no 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Veja bem, amado, esses versículos, a resposta que ele vai ter, né? Então, ele chega um momento aqui no 14, diz assim, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã, né? No 13, no anterior, ele fala assim, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Diz assim, poxa, em vão eu tenho sido bom para com as pessoas, em vão eu tenho praticado justiça, em vão eu tenho obedecido a palavra de Deus, porque nada acontece. Eu pratico a justiça e os outros que praticam justiça são abençoados. E este conflito que Asaf está tendo, digamos assim, esta aflição que bateu ali na porta do coração de Asaf, que o diabo faz essas coisas. Ei, tu tá vendo? Olha, tu vai continuar sendo perfeito, tu vai continuar sendo justo, tu não tem nada. Olha aí, olha para eles. Eles praticam justiça, estão sempre gordos, saudáveis, estão ricos e não acontece nada com eles. Irmão, o diabo ele é especialista em fazer com que desviemos a nossa fé de Jesus. Agora lembra-te mais uma vez que isto aqui, este mundo, né, você pode ter empresa, uma conta bancária recheada, carro do ano, isto aqui é tudo passageiro. Você não levará nada para onde Deus já determinou para nós. Cristo lhe deu a vida ali na cruz do Calvário para que tivéssemos a oportunidade de herdarmos a vida eterna. Preste bem atenção que você não vai levar nada, absolutamente nada. Então, Asaf tem esse conflito. Poxa, em vão eu estou sendo justo, em vão eu estou me esforçando, mas nada acontece. Aqui, ó, o 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Aí o 16, o Espírito de Deus certamente começa a se manifestar, a dar o discernimento para aquele levita. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz como sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante de ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória.
A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. O 28, queridos. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Vejam bem, queridos, vejam bem, meus amados irmãos, o discernimento que ele teve Asaf a partir de uma atitude dele. Ele vai pensar, ele vai raciocinar, e aqui no versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Foi preciso Asaf entrar no santuário de Deus para Deus revelar para ele o fim daqueles que colocam o coração, daqueles que trocam o Deus verdadeiro pelas riquezas terrenas. Então, a partir deste momento, Asaf, ele tem uma revelação. O Espírito de Deus certamente esclarece para aquele homem, para aquele levita, né, que tinha coisas maiores para ele. Quando ele fala que será recebido em glória, irmão, isso é fabuloso, isso é maravilhoso, isso é grandioso demais. Nós, homens pecadores, sermos recebidos em glória, porque chegará o dia, chegará o tempo em que nós iremos verdadeiramente estar em glória com o nosso Senhor, com o nosso Deus. O Apocalipse diz que terá um trono do Pai, outro do Filho, e nós moraremos ali com Ele, habitaremos eternamente com o nosso Deus. Irmãos, isso é maior do que qualquer riqueza, isso é maior do que qualquer promessa, isso é maior do que qualquer dinheiro em banco. Vamos caminhar para a casa de Deus, entrar verdadeiramente no santuário de Deus, pedir para Deus força, pedir para Deus discernimento, queridos. Foi falado aqui, eu falei ainda há pouco, que o diabo é especialista em fazer com que a nossa fé se perca durante a caminhada. Tantas coisas erradas acontecendo dentro da casa de Deus, não é no mundo não, é dentro da casa de Deus. Tanta prostituição, né, sendo carnal ou com outros objetivos dentro da casa de Deus. Homens trocaram Cristo pelo dinheiro, pelo reconhecimento humano, homens querendo ser vistos, adorados. A palavra de Deus deixou de ser pregada de forma que entendamos. Irmão, é tanta revelação, é tanta teologia misturada, né? Nada contra os teólogos, porque eu também sou teólogo, eu tenho formação, tá bom? Mas o vocabulário empregado é tanta coisa, irmão, que é preciso que o irmão leve um dicionário para dentro da casa de Deus para poder entender o que esses homens, né, estão pregando. Oh, meu amado, deixemos essas coisas de lado. É pregar a palavra de Deus, o evangelho simples, o evangelho objetivo. Jesus salva, Jesus tem a vida eterna. É nós não deixarmos, é não escorregarmos para o lado do mal, é fazermos esta reflexão como Asaf fez. Os pés dele quase escorregam, mas ele foi para onde? Ele foi para o santuário de Deus, certamente de coração aberto. Senhor, eu quero saber o que está acontecendo. E Deus revela ali para ele, Deus mostra qual é o fim daqueles que verdadeiramente se afastam de Deus, né? Como cai na desolação, como diz o versículo 19, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores.
como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ele termina dizendo, no 28, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Enquanto eles se aproximam de riqueza, vamos buscar a Deus, irmãos. Vamos buscar verdadeiramente a Deus. Porque quando a morte chega para aquele que não tem Deus, é duro, é muito difícil. Nós temos observado pessoas em desespero, onde o dinheiro não pode comprar a vida, o dinheiro não pode comprar a saúde. Aquele que serve a Deus, nós não podemos temer a morte, porque sabemos que tem um lugar melhor para nós. Amém? Tem outras coisas que eu gostaria de falar desse Salmo 73, mas para não ficar tão longo, eu encerro por aqui, eu vou orar por você. E não esqueça, busque verdadeiramente a Deus. Não deixe teu pé escorregar. Não tende para o lado ruim. Deixa, como fala em Apocalipse, quem for limpo, limpe-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Porque breve Jesus está voltando. Amém? Deixa eu orar por você, orar pelo teu ministério. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por este momento, por esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Meu Deus, eu te apresento o meu irmão, a minha irmã, Senhor, os teus filhos que estão, Senhor, nesta caminhada, que são pregadores da tua palavra, que o Senhor venha abençoá-los, Senhor. Não deixa que teus servos, Senhor, não deixe os seus pés escorregarem, meu Pai, Senhor, para o lado da corrupção, para o lado da morte, mas firma os pés dos teus filhos na rocha, para que eles venham, Senhor, a testemunhar as tuas maravilhas nessa terra. Porque sei, Senhor, que algo grandioso o Senhor já preparou para nós. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Nos dá vida, nos dá força, nos dá vigor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, desde já eu te agradeço. Amém e amém. Meus queridos, não esqueçam, Jesus Cristo está voltando. Amém? Estejam preparados. Deus abençoe a todos.